Bem-vindos ao Real Economy. Esta semana estamos em Atenas para perceber que rumo está a assumir a economia grega. Nesta edição vamos analisar os desafios que a Grécia enfrenta. Entrevistamos o Ministro da Reforma Administrativa, acompanhamos o trabalho da Missão Europeia e avaliamos a estratégia da Troika. Depois, olhamos para quem investe neste país. Tem sido um percurso difícil. Para fazer face ao incumprimento da dívida, a Grécia teve de aceitar planos de resgate que impuseram reformas dolorosas. Vamos rever o caminho feito até agora e que nos mostra até onde remonta a origem dos problemas. As coisas começaram a tremer em 2004, mas foi só 5 anos mais tarde que a Grécia reconheceu o buraco orçamental. As agências de notação assinalaram o sentido proibido. No início de 2010, foi implementado um programa para tentar consolidar as contas públicas. Perante a inflamação dos spreads, a Troika interveio com 110 mil milhões de euros e com a exigência de reformas estruturais. Veio então um segundo plano de resgate. Os particulares que detinham ações foram penalizados em 50%. O cancelamento de um referendo sobre as condições do resgate adensou a instabilidade política, com o primeiro-ministro Georgios Papandreou a apresentar a demissão. Em 2012, a Grécia estabeleceu um acordo de reestruturação da dívida com a ajuda de credores privados. Antónis Samaras passou a liderar uma coligação governamental que passou a dispor de mais 2 anos para efetuar o ajustamento orçamental. As reformas administrativas previstas para este ano estipulam a extinção de 4 mil postos de trabalho, meta para a qual contribuiu largamente o encerramento da estação pública de rádio e televisão, episódio que levou um dos partidos da coligação a abandonar o executivo. Mas a Grécia viu desbloqueada mais uma tranche de ajuda no valor de quase 7 mil milhões de euros. A União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu exigem reformas num país que vive o seu 6º ano de recessão e onde o PIB cai continuamente. Tem sido muito difícil mudar as coisas quando o desemprego aumenta e o acesso aos cuidados de saúde, por exemplo, se tornou quase num privilégio. O jornalista Sebastian Lebelzik aprofundou a estratégia definida pela Troika. Reunião na sede do governo grego. Todas as semanas, os elementos da Task Force, a equipa de avaliação, dirigem-se até aqui. São técnicos que a Comissão Europeia nomeou para acompanhar a aplicação dos mais de 183 mil milhões de euros que Bruxelas canalizou para a Grécia. Neste momento já não há dinheiro. O Banco Mundial quer que a Grécia dê um mínimo de garantias. Estamos a tentar mudar a economia e toda a sociedade grega. A ajuda da Comissão Europeia e da missão conjunta é muito valiosa. Temos de acelerar, mas precisamos de tempo. Não se consegue resolver um problema de há várias gerações numa questão de meses. Acelerar as reformas, mas com tempo, é uma equação difícil de resolver. E, no entanto, é exatamente isso que os credores pretendem. A Troika estabelece objetivos que a equipa de técnicos europeus deve ajudar a concretizar. A Troika exige mais esforços ao governo grego. O programa de ajuda termina dentro de um ano. A terapia de choque ainda não acabou. A recapitalização do sistema bancário custou 50 mil milhões de euros. Os credores esperam reaver 2,6 mil milhões este ano através das privatizações. Outro capítulo exigido pela Troika é a reforma estrutural da administração. Aqui a Comissão faz ao mesmo tempo de bombeiro e de arquiteto. Normalmente os arquitetos vêm depois dos bombeiros. Aqui não há tempo para seguir um modelo tradicional. As duas equipas têm de trabalhar na mesma obra em simultâneo. Entre o ajustamento orçamental e as reformas estruturais, há um longo caminho a percorrer. Quer o Governo, quer a chamada Task Force, prevêem que até ao final do ano o equilíbrio das contas públicas possa começar a ser uma realidade. Mesmo assim, estima-se que seja necessária uma nova ajuda em 2014.
Desde 2010, a Troika já destinou 210 mil milhões de euros à Grécia. Algumas das reformas encetadas estão sob a tutela do Ministério da Reforma Administrativa, dirigido por Kyriakos Mitsotakis. Foi com este governante que falamos sobre as principais preocupações dos gregos e da comunidade internacional. Despedem as pessoas e deixam-nas na rua. Não há margem para mais catástrofes. Os direitos dos trabalhadores estão no limite do aceitável. As crianças não têm professores nas escolas. Uma das perguntas que passa pela cabeça dos gregos é: ainda o setor público? Por que é que colocaram 25 mil funcionários públicos no programa de mobilidade especial? Infelizmente, a verdade é que nos últimos 3 anos, muito pouco foi feito nesse setor. E isso tem uma explicação. O setor público era o último bastião do antigo sistema político. Essa é uma das razões que justifica o estado atual deste país. Que garantias têm os funcionários que aderem de que este programa vai funcionar? Devido à natureza clientelista do Estado grego, há muita gente a fazer trabalho de secretária, como que protegida do trabalho mais pesado. Também há pessoas nomeadas pelos políticos. Sendo muito claro, se as transferências não decorrerem de forma voluntária, decorrem de forma mandatória. Ninguém pode ter a garantia de cumprir a mesma função durante toda a sua vida profissional. As regras do jogo mudaram. De acordo com o plano, o objetivo é afastar cerca de 15 mil pessoas entre este ano e o próximo, mas prevêem substituí-las por outras 15 mil. Como é que isto alivia os números? Nós temos a obrigação de reduzir o peso da administração pública, o que se traduz em 150 mil postos de trabalho ao longo de 6 anos. O objetivo está a ser atingido de forma natural. Nós fechamos a rádio e televisão pública. Não foi uma decisão fácil, mas resultou num número significativo de despedimentos. A meta de 15 mil despedimentos foi definida pela Troika. 15 mil saídas não alteram os valores absolutos porque podemos contratar pessoas novas. Se compararmos os progressos da Grécia com a Irlanda, por exemplo, o atraso é demasiado? A Grécia teve de realizar um ajustamento orçamental muito maior do que os outros países. Pagou um preço muito alto, até o FMI reconheceu que o programa foi desadequado no início. De quem é a culpa? Parte da culpa é nossa. Se tivéssemos logo desde o princípio lidado com o problema da administração pública, os resultados podiam ter sido diferentes. O grande problema que a Grécia enfrenta agora é conseguir sair da armadilha que é a recessão, a depressão. Essas reformas podem efetivamente reduzir a dívida? Se alcançarmos um excedente a nível orçamental, por um lado, e se formos mais duros nas reformas, por outro, tenho a certeza de que os nossos criadores vão reconsiderar a nossa situação. Qual é a estratégia para criar emprego? Neste momento, só os investimentos privados é que podem gerar emprego. O papel dos investimentos públicos é muito limitado. Há investidores gregos e estrangeiros interessados e há investimento a decorrer. O facto de termos recapitalizado os bancos foi crucial porque começamos a abastecer a economia real de liquidez. Estamos a alterar completamente, a simplificar o código fiscal. Não digo que se vá tornar mais fácil, mas há uma estratégia clara. No ano passado, a Bolsa de Atenas registrou uma fluidez monetária constante, mas os investidores estrangeiros não se entusiasmam. Se antes assistíamos a procuras substanciais de grupos, como o chinês Costco, agora a venda de títulos gregos, por exemplo, dificilmente encontra compradores. A jornalista Melina Tostedo investigou a burocracia em torno dos investimentos. O processo de implementação do Parque Empresarial de Elefsina começou há 6 anos e meio. Tivemos de pedir licenças a 2 ministérios, ao do Desenvolvimento e ao do Ambiente, e ainda ao Gabinete de Arqueologia, às autoridades militares, à entidade reguladora de Atenas, à Câmara, entre outros. Mesmo assim, o projeto não avança por causa do braço de ferro legal entre os 2 ministérios. O caso do Parque Empresarial de Elefsina é uma ilustração do labirinto burocrático que afasta os investidores da Grécia.
A burocracia necessária para arrancar um negócio é um dos motivos mais odiosos que mantém os investidores à margem da Grécia. Os custos burocráticos representam entre 7% a 16% do valor total do investimento. A Grécia precisa de ter produtos inovadores para estimular a competitividade e ultrapassar a recessão. Apesar do contexto empresarial, há cientistas gregos que estão a utilizar os fundos europeus para trilhar esse caminho. Um dos exemplos vem daqui de Ioannina, capital do Épiro, uma das regiões mais pobres do país. O Instituto Local de Investigação em Biomedicina trabalha na área da medicina regenerativa, tendo recebido quase 130 mil euros dos cofres europeus e mais de 22 mil de fundos nacionais. Ao contrário da tendência, Dimitris Kouroupis voltou para a Grécia para participar neste projeto. Este é o primeiro programa do género na Grécia e diz respeito a uma área muito prometedora. Este é um dos mais de 180 projetos que a Comissão Europeia considera prioritários, estando previstos financiamentos que ultrapassam os 11 mil milhões de euros. São considerados eixos essenciais do desenvolvimento do país. Uma das características mais marcantes da medicina regenerativa é a que se apoia numa tecnologia e investimentos específicos. Se não avançarmos dentro de 10 anos, teremos de importar estes produtos a preços muito elevados. Mas o investimento só chega se o país conseguir dar a volta ao pesadelo que pode ser a burocracia grega. O Real Economy fica por aqui. Voltamos em setembro, depois de uma curta pausa de verão, para falar sobre a economia alemã em vésperas de eleições. Obrigada por nos ter acompanhado. Goodbye.